Olá pessoal, tudo bem? Meus irmãos, a pedido de alguns inscritos, eu vou estar nesse momento gravando o vídeo sobre a questão da origem familiar, do envolvimento dos meus avós, agora por parte paterna, com a questão do espiritismo e com a questão também dos fenômenos paranormais. O primeiro vídeo que eu fiz sobre a parte materna, né, meus avós maternos, e não muito com ênfase neles, até porque quem viu o vídeo lembra e deve lembrar que, para mim, da vaga memória que eu tenho deles, eles não tinham nenhuma religião. Mas ocorre que muitos fenômenos paranormais aconteceram e aconteciam ali no... O que o carro tá tremendo? Eu tô com o carro parado aqui, não sei se vocês viram. Não sei se vocês notaram no vídeo. Fiquei meio nervoso. Não sei se vocês notaram no vídeo que o carro tremeu, mas não tem ninguém aqui fora. Ó. E o carro tá parado. Bom, depois eu vou olhar o vídeo de novo. Então assim, ocorre aqui, meus irmãos, veja bem, ao passo que a família da minha mãe, a parte, os meus avós, até abrir aqui, fiquei agora meio curioso com isso aí. Ocorre que a parte da família da minha mãe, explicitamente, ou seja, assumidamente, não tinha uma predominância, assim, sabe, de envolvimento aberto, sabe, com espiritismo, com outras coisas assim, sabe. Mas aconteciam muitos fenômenos paranormais na residência, né, nas casas onde minha avó e meu avô materno moravam. E no caso do meu avô e da minha avó paterno, aí a coisa era pesada. Como neto, né, nós tivemos muitas vezes visitando os meus avós, mas particularmente eu tive uma aproximação muito grande, muito maior com os meus avós quando eu saí do Rio de Janeiro. Algumas pessoas conhecem meu testemunho. Eu saí do Rio de Janeiro no ano de 1993, fugido do serviço militar. Porque como eu tocava em banda de heavy metal, tinha cabelo comprido, aquela coisa toda, eu não queria cortar o cabelo. E naquela época ainda tinha aquela questão que você tinha que se apresentar. E aí uns sobravam, que era o termo que eles usavam na época, e outros enganjavam, ou seja, ficavam para o serviço militar. Então, como meu pai é militar aposentado, e meu pai queria me tirar desse submundo do rock, né, queria que eu seguisse carreira militar como ele, todos os filhos ele quis que seguisse a carreira militar e ninguém seguiu. E eu também muito menos, justamente pela questão do rock, pelo cabelo comprido, aquela coisa toda. Meu pai, ele insistiu, né, para que eu fosse servir, né, junto, no caso, ao exército. Meu pai é da Marinha, aposentado, mas a Marinha tinha mais critérios para poder, digamos, enganjar. E eu fui protelando, até que sobrou para o exército e eu fui convocado. Né, e tive que ir lá, então, me apresentar. Devido à insistência do meu pai, ficou então determinado, né, que eu ia enganjar, né, até porque tinha uma... Eu tenho mais de 1,80 m, né, com 18 anos eu tinha já 1,81 m, acho. Né, aumentei pouca coisa, hoje eu tenho 1,82 m, né, talvez um pouco mais, não sei. E então eles estavam à procura de pessoas do meu porte para paraquedista. Então
né, eu acabei tendo que sair do Rio de Janeiro, né? Eu só, claro, avisei meus pais, minha mãe, né, meu pai, que eu ia embora para o Rio Grande do Sul. Liguei para minha avó, né? E na época da ligação por orelhão, né, não tinha celular na época. E minha avó então me recebeu na sua casa na cidade de Santo Ângelo, onde ela residia, uma grande mansão na principal avenida da cidade, próximo à Igreja Matriz, num local bem tradicional da cidade. E ali eu pude ver em loco muitas coisas estranhas e conversar muito com meu avô, que era médium, espírita, curandeiro, trabalhava com pagelança, que é o espiritismo dos índios, e uma pessoa profundamente estudiosa dos fenômenos e das ciências ocultas. E o meu avô, ele me contou muitas coisas sobre as experiências que ele teve. Ele começou a estudar as obras de Allan Kardec. Preta! As obras de Allan Kardec na década de 50. Aqui não tem estúdio, é isso aí, pessoal. É tudo ao vivo. E ele, inclusive, me relatou numa oportunidade que ele estava sozinho dentro lá do seu centro espírita, né, dentro da sua terreira de Umbanda, quando, segundo ele, né, isso na década de 60 mais ou menos, ou década de 70, eu não me lembro bem qual a época, mas foi lá no começo da jornada dele como médium espírita e curandeiro. Ele disse que estava com o centro espírita fechado, porque já era altas horas da noite, e ele estava estudando, né, os livros de Kardec. E de repente ele escutou passos dentro da terreira, lá dentro do centro, né, de Umbanda dele. E daqui a pouco ele olhou, levantou a cabeça assim e viu que vinha na sua direção um homem todo de branco, loiro, de olho azul, muito bonito, né? E esse homem veio na sua direção, ele levantou, entendeu que era um espírito, né, uma entidade, porque estava tudo fechado, não tinha como alguém entrar ali sem fazer barulho, coisa parecida. E aquele homem então se apresentou para ele e disse para ele: Nepomucemo, que era o nome do meu avô, eu vim aqui te propor um pacto. Se tu fizer esse pacto, tu vai se tornar o maior médium do Brasil. E aí o meu avô, entendendo isso, palavras do meu avô para mim, do que se tratava, ou seja, do próprio diabo, né, do próprio Satanás. Claro, meu avô não usou esse linguajar, né, mas, né, falando assim do modo dele de falar que era coisa ruim, né, ele disse que falou para a entidade: não, eu não tenho interesse em fazer nenhum tipo de pacto. E aí essa entidade então estendeu a mão para ele e disse assim: se tu precisar de mim, é só me chamar por majestade, que eu venho e apareço para você. E aí meu avô então estendeu a mão e apertou a mão dele. Quando meu avô apertou a mão dele, meu avô disse que dentro do corpo dele ele sentiu um fogo, sabe, que parecia que pegava fogo por dentro das suas veias, dos nervos, dos músculos, dos ossos. E olhou no olho daquele homem, que era olhos azuis, e aqueles olhos estavam como fogo, duas bolas de fogo. E o homem sumiu, puf, na frente do meu avô. Quando ele sumiu, ficou um cheiro, o meu avô disse, de, sabe, como se fosse podre, um odor assim, sabe, fétido, que é relatado em muitas pessoas que relatam terem tido tipos de visão ou aparições de demônios, de espíritos imundos. Aí, queridos, veja bem, passou o tempo, né? Eu lá na casa dos meus avós, tomei conhecimento da parte da minha avó
sobre o contato que ela teve durante muito tempo com supostamente seres alienígenas, né? E inclusive na década de 70, isso aí eu já gravei no meu antigo canal um vídeo sobre isso aí, falando sobre esse assunto. Por mais que com o passar do tempo esse médium, parapsicólogo Uri Geller foi, né, desmascarado em alguns programas de televisão, não conseguiu fazer as coisas que ele fazia, né, costumeiramente, mas isso também é explicável, porque teve muita coisa que o Uri Geller fez que era definitivamente assim impossível de ser fraude. Coisas que eram, sabe, que sempre foi pesquisado, foi tentado. Ele teve um apogeu, ele teve um auge, né, na sua busca, né, nas suas aparições, filmagens, coisas e tal, manifestando dons e poderes que nunca foram desmascarados. E com o passar do tempo, pararam de se manifestar. Tanto que ele sumiu do mapa. Uri Geller, né, é um judeu, parapsicólogo, médium. Esse Uri Geller, ele esteve no programa do Silvio Santos na década de 70 e ele falou de um contato extraterreno que ia acontecer aqui na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais, cidade já conhecida, né, pela incidência de fenômenos do tipo, e que as pessoas escolhidas por ele, ou pelos aliens, melhor dizendo, elas começariam a manifestar alguns sinais. Entre os sinais, elas ouviriam uma música, como se fosse uma campainha, sabe, persistente no ouvido, e que teriam náuseas e outros sintomas. Isso aí no programa do Silvio Santos. A minha avó, ela já estava tendo esses sintomas, ela me contando a história, né? Ela disse que ela ouviu uma música como se fosse uma campainha, uma coisa parecida com isso, sabe, constante na cabeça dela, dentro da cabeça. E ela sentia, quando ela ouvia aquela música, muitas náuseas. E ela me relatou que numa dessas oportunidades foi tão forte aquilo que ela sentiu que ela saiu correndo para ir para o banheiro para vomitar devido às vertigens. E quando ela colocou a mão assim na parede do banheiro para poder se escorar, se conter, a parede do banheiro a parede do banheiro desmaterializou-se, ou seja, ficou como se fosse de borracha. Ela disse que parecia tudo era elástico. Aí ela levantou a cabeça e olhou, estava tudo se mexendo como se fosse volátil, como se fosse algo, sabe, gelatinoso. Muito estranho. E aí então ficou acordado, né, segundo a reportagem, segundo as informações e tal, que haveriam excursões de vários lugares do Brasil para esse encontro com esse suposto disco voador que desceria e desceu na cidade de São Tomé das Letras. E a minha avó não foi, né? Até porque ela é de uma geração assim que ela era do lar, não tinha essa liberdade para poder ir nos lugares, aquela coisa toda, nunca trabalhou fora, né? Então ela não foi. Mas apurando, né, segundo ela, informações da época, ocorreu o tal do avistamento, o tal do contato, que algumas pessoas alegavam que era um triângulo que desceu do céu e tinha a parte interior assim preta, sabe, de cor negra. O curioso é que tinham entre parapsicólogos, ufologistas, tinham muitos católicos lá que associavam essa aparição à tal Santa Nossa Senhora Aparecida, né, padroeira do Brasil. Isso a história conta, tem coisas na internet sobre o assunto, sobre esse tipo de aparição, então é de conhecimento de todos. Curioso que nessa época a minha avó passou a desenvolver poderes de entortar talheres, que era coisa que o Uri Geller fazia, que depois mais tarde algumas pessoas
tentaram mostrar, inclusive o Padre Quevedo pegou essa vibe, né, de desmascarar os parapsicólogos e tal, entendeu? Muita gente realmente desmascarou. Mas a minha avó, ela tinha uma prateleira, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, uma cristaleira, que é um móvel de madeira todo envidraçado, né, que dá para ver o que está dentro. E ela tinha talheres de aço, daquele antigo, pesado, sabe? Não é esses Tramontina, essas coisas agora descartável que vendem hoje em dia. Não, era aqueles talheres de aço, pesado, sabe? Totalmente envergado, em forma assim, sabe? Parecia um parafuso. Ela tinha uma tesoura, daquelas antigas ainda, que tinham uma parte assim, os mais antigos vão lembrar, que tinha uma parte que escorava o dedo polegar, sabe? Ou seja, tesoura muito antiga. Aquilo ali é sabe, uma coisa, acho que por mais forte que o ser humano seja, nunca vai conseguir entortar aquilo ali, até porque para entortar aquilo ali, né, tem que ter um calor assim extremo. Ela tinha toda torta, a tesoura. E ela me relatou que todos aqueles artefatos ali foram entortados com o poder da mente, que ela era instruída ou era impulsionada a manusear aqueles materiais como uma forma de aperfeiçoamento desse dom parapsicólogo que, segundo ela, havia desenvolvido após esse contato extraterreno. Então, assim, eu acompanhando ali meu avô, ele tinha, né, já não tinha mais um centro espírita, ele atendia em casa, né, isso porque ele era muito... Gente de várias cidades iam até aonde ele morava para ele benzer, né, e fazer ali as suas curas. E eu acompanhei algumas coisas mais tranquilas, outras coisas mais chocantes, como foi o caso de um rapaz que subiu numa árvore para poder pegar, parece que mamão, se eu não me engano, mamão ou abacate, era uma das duas frutas, tá? Eu sei que eu só vi o alvoroço da mãe chegando com o filho, um rapaz de uns 16 anos, eu acho, talvez 17. Eu vi o rapaz chegando com a mãe. O rapaz estava com esse osso aqui, ó, da clavícula quebrado e com a fratura exposta. O osso estava para fora, sabe? Não tinha rasgado a carne, mas estava o osso para cima, quebrado. Eu vi, porque o rapaz chegou sem camiseta, né? E a mulher, em vez de levar o menino para o hospital, levou no meu avô. E aí eu fiquei, assim, a sala do meu avô tinha várias imagens de vários santos católicos, várias imagens de entidade de Umbanda. E tinha algumas coisas curiosas ali, sabe? Meio ligado a coisas indígenas. E aí meu avô então fez uma reza, né? Esfregou as mãos dele. Quando ele esfregou as mãos dele, que ele abriu a mão dele, eu olhei para dentro das palmas das mãos do meu avô. Tava vermelho, mas assim, não era um vermelho de vermelhidão de sangue, não, era como se fosse fogo. E ele pegou e colocou a mão no ombro do rapaz. O rapaz deu um grito, mas deu um grito assim desesperado. Quando meu avô tirou a mão, o osso estava no lugar. Isso eu vi com os meus olhos. E não era criança. Eu já tinha 18 para 19 anos. Eu fiquei impactado com aquilo ali. Porque eu era, né, assim, mais voltado para o satanismo, para o ocultismo. Eu não tinha me aprofundado, eu me aprofundei em Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu tive associação com o satanismo e envolvimento com o ocultismo, fazia muitas coisas, né? Desenvolvi muitos poderes, vamos dizer assim, estranhos. Uma hora eu quero gravar um vídeo só sobre coisas que eu fazia. Agora há pouco, o meu irmão mais novo estava aqui no meu pai e ele falou uma coisa que eu fazia que eu não me lembrava mais. Que eu pegava e queimava, pegava cinzas de carvão e fazia umas invocações e as pessoas pediam respostas sobre algumas coisas, eu passava essa cinza no meu corpo e estava tudo escrito no meu corpo, o que as pessoas precisavam, as respostas que as pessoas... Enfim, respostas sobre
relacionamento, sobre compra de casa, sobre viagem para outros lugares. Tudo que as pessoas me perguntavam, claro que não era sempre, eu não virei um médium de atender coisa e tal, só que essas coisas aconteciam comigo. E o meu irmão, ele viu isso aí. Ele viu isso aí. Até eu vou gravar um shortzinho, né, um videozinho curto, pedindo para ele falar para vocês verem que realmente acontecia isso aí. Eu nem me lembrava que ele falou para mim que uma vez ele foi na casa de uma ex-namorada minha que também era de feitiçaria, né? Isso aí depois quando eu tava já na feitiçaria, coisa e tal. E eu peguei e mostrei para ele que começou a acontecer comigo do nada. Do nada, não sei como eu despertei para isso aí, sabe? Eu pegava carvão, sabe? E a pessoa me perguntava uma coisa importante e eu não respondia. Eu só passava o carvão no meu corpo. Eu tirava a camisa, passava no meu corpo. Estava tudo escrito no meu corpo o que a pessoa queria saber. Então, assim, vamos lá. Tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre mim e as coisas que eu fazia. E aí, o rapaz foi curado. E eu comecei a olhar aquilo ali, sabe? Achava, assim, muito, muito curioso, sabe? Muito estranho, muito... Então, assim, o meu avô, a minha avó, por parte de pai, tinha um legado muito forte dentro dessas coisas, tudo entrelaçado. Veja bem, ó, espiritismo, tá? Parapsicologia, ufologia. Tudo fazem parte de uma mesma obra do engano que visa afastar o homem de Deus, tá? E se você perguntasse pro meu avô, o senhor acredita em Deus? Com certeza ele ia dizer, não, Deus é maior, né? Deus é o pai de todos, coisa e tal, mas cultuava as entidades. Então esse é o grande engano, porque Deus ele não divide a sua adoração, a sua glória com ninguém. E Jesus é o único caminho, verdade e vida. E é por intermédio dele que nós somos salvos, pela fé no Filho, que ele morreu por nós na cruz do Calvário, e o seu nome é que nos dá acesso à adoção. Como Paulo disse, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E pela fé em Cristo, nós temos o religare com Deus, que ele é o canal, ele é o intercessor, é ele que fez essa ligação através da fé no nome dele. Então, Deus não divide sua glória com ninguém. Então não existe uma opção salvífica politeísta, que seria, no caso, pessoas que adoram várias divindades ou buscam vários tipos de intercessores ou trabalham com vários tipos de espíritos. Deus não trabalha dessa forma. Deus é exclusivista. E eu vi que essas coisas acompanharam a minha família. Tanto meu pai como meus tios sempre foram perseguidos por esse tipo de coisa. Inclusive meu tio mais velho foi durante a vida dele quase toda, né, envolvido com espiritismo pelo lado bem negativo, né? E com ele aconteciam coisas terríveis, né? Ele já é de saudosa memória, tenho respeito pela memória do meu tio, que foi a primeira pessoa que me abriu a oportunidade de emprego, né? Claro, eu trabalhava antes já, sabe? Mas assim que me recebeu em Porto Alegre, em 93, mesmo eu sendo problemático, já sendo usuário de drogas, bebendo, tocando em banda de rock, e me empregou mesmo com carteira assinada, né? Eu já tinha outros empregos, porque desde os 12 anos de idade eu trabalho. Mas assim, meu tio, acontecia coisas incríveis com ele. Incríveis. Uma hora eu vou fazer um vídeo só contando as coisas que eu vi com os meus olhos. Ninguém me contou. Então, assim, para o vídeo não ficar muito extenso, resumo da história, né? Essas coisas existem. Meu avô, ele acabou, parece um paradoxo, né? Curou tantas pessoas, né, através desses poderes, e por fim partiu com câncer, uma situação muito difícil, sabe? Lá no seu leito de morte, eu tive a oportunidade de visitá-lo e ele disse que o legado que ele carregava seria transferido para mim. Aí eu entendo muitas coisas que aconteceram comigo e como é difícil a minha vida, sabe? As batalhas que eu passo.
sabe, para me manter firme no Evangelho. As lutas que acontecem comigo são muito fortes, são muito grandes, porque havia um projeto, e há, na verdade, sempre há, porque vai da pessoa abrir a porta para o inimigo. E eu entreguei meu coração para Jesus, e disso eu não abro mão por nada no mundo. A minha fé é inabalável, com todas as lutas, dificuldades, coisas que às vezes até meus seguidores não entendem. As pessoas não compreendem. Ah, por que o pastor passa por tanta luta? Por que o pastor perdeu tudo nos alagamentos? Passa por essas batalhas tão grandes como eu passo. Então por quê? Porque essa é a insistência do mundo espiritual em tentar me levar cativo novamente para esse mundo que o meu avô e a minha avó viviam e vivenciaram, e eu vivenciei durante muito tempo. Poderes místicos, poderes paranormais, poderes de mover objetos, muitas coisas eu fiz e fazia, né, até me converter ao Evangelho de Jesus Cristo, onde Deus passou a me usar como instrumento na mão do Senhor. E seria isso, pessoal, tá? Fico por aqui, um grande abraço. Mais uma vez, eu quero tocar no assunto sobre a questão do canal não ser monetizado, de eu estar me dedicando exclusivamente à criação de conteúdos atualmente. Então, já tem alguns meses que eu estou desempregado e não estou chorando as pitangas aqui. Eu acho que todo criador de conteúdo ele tem que ser honesto com o seu público. Como o canal não é monetizado, eu estou me dedicando exclusivamente ao crescimento do canal e futura monetização do canal. Né? O canal precisa de 4.000 horas de visualização. E eu tô 1.000 horas mais ou menos. Então assim, ó, é uma jornada extensa, demora, não é rápido, para que o canal seja monetizado. Enquanto ele não é monetizado, a única opção que eu tenho de rentabilidade via canal seria o Pix. Então eu agradeço as pessoas que sensibilizam-se, são poucos, né? Eu tenho um irmão que sempre me ajuda, né? Há 2 anos já, mais de 2 anos, né? Que é o Thiago. Mais do que um seguidor, um inscrito, é um amigo, é um irmão em Cristo. E no dia de ontem, uma irmã também, se eu não me engano, acho que é Laudiceia o nome dela, ela mandou uma contribuição. Muito obrigado, minha irmã, tá? Que Deus abençoe. E se todos os inscritos desse canal, que são muitas pessoas, muitas pessoas, tudo bem que eu peguei esse canal, eu ganhei esse canal do Carlos Einar, o qual eu louvo a Deus muito pela vida dele, muito me ajudou, um grande amigo. Ele me presenteou com esse canal. O Carlos é uma bênção na minha vida. E a tônica do canal antigo, né, era mais parte política, coisa e tal, e não é muito a minha área. Eu falo de política, né, algumas coisas, né, só que a minha visão política é um pouco diferente e às vezes acaba, né, algumas pessoas não gostando, né. Então eu sou mais chato nessa parte política, né, e quem sabe muitas pessoas não concordam com a minha visão, enfim. Mas voltando à questão da contribuição, a única forma que eu tenho de renda é as contribuições no momento via Pix aqui pelo canal. E então eu agradeço, né, a uma ou duas pessoas que têm entendido, têm compreendido isso, que para que eu venha me dedicar exclusivamente ao canal e criar sempre bastante conteúdo, eu tenho que ter esse feedback, essa ajuda dos inscritos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço a todos.